todos, senhor presidente. Em seu nome cumprimento todos os vereadores, as nossas vereadoras, servidores dessa Casa de Lei, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Em nome do Paulo, da Mari, cumprimentar todos os presentes aqui na nossa sessão. Venham sempre. Senhor presidente, quero aqui parabenizar ao Sindicato Rural pela posse da nova diretoria. Assume lá o senhor Tiago Simpac. Desejo a ele toda a sorte, sabedoria. Em nome do Gilberto aqui, que é lá do sindicato, da ProSoja. Leve aí nosso abraço a todos daquela diretoria. Dizer também, senhor presidente, que na última semana estive participando de uma reunião na Vigilância Sanitária, junto com a delegada regional de contabilidade e alguns contadores. Todos sabemos que a Vigilância Sanitária do município assumiu agora algumas funções que antes competiam à Vigilância Sanitária do Estado. Isso é muito positivo, essa descentralização dos serviços, que algum tempo atrás aconteceu com a parte do meio ambiente, dos licenciamentos, agora chega também na parte da vigilância sanitária. Então, muitos serviços que lá eram feitos, principalmente de médio e alto risco, agora serão feitos pela nossa vigilância. Essa descentralização é muito bom, é muito válida. Porém, nós precisamos observar alguns pontos. Todo serviço de médio e alto risco, antes feito pelo Estado, está sendo feito pela nossa vigilância. Precisamos, urgente, que seja contratado mais servidores para que esse serviço, antes feito pelo Estado, agora feito pelo município, não corra risco aí de demorar muito tempo. Precisamos, urgente, de aumentar o número de servidores nesse setor. Porque antes a nossa vigilância fazia só o serviço de baixo risco. Agora não, o serviço mais do que dobrou e nós temos que também atender essas necessidades. Um outro ponto, alguns serviços que antes eram feitos como dispensa da taxa da vigilância sanitária, do serviço da vigilância sanitária. Essa isenção, quando era pelo Estado, ela era gratuita, não tinha custo para os nossos empresários. Vindo agora para o município, e aí a gente tem que fazer aí um movimento maior, chamar o prefeito, chamar o secretário de Finanças, secretário de Saúde, chamar também o pessoal da vigilância, e nós temos que alterar a nossa legislação municipal. Hoje, para vocês terem uma ideia, do jeito que está, essa isenção aqui no município ela é cobrada, num valor aí de R$3.000. Em um primeiro momento, nessa conversa, junto com a delegada da Regional de Contabilidade, a contadora, inclusive foi minha ex-aluna, a Daiane Philipsen, já teve um avanço. Em vez da gente cobrar a dispensa em cima do maior KNAI, nós vamos cobrar em cima da atividade que aquele empresário tem trabalhado. Às vezes, quando o empresário vai abrir, vai formalizar a sua empresa, coloca-se um monte de KNAIs. E isso agora tem dado problema, porque pode ter taxas em vários KNAIs. Então, nós temos que fazer uma alteração nessa legislação, para a gente não penalizar nossos empresários. Inclusive, naquele dia eu falei, o nosso comércio passa, eu acredito, um dos piores momentos da sua história. Eu aqui em 23 anos, eu nunca tinha visto uma placa de aluga-se no nosso comércio, e hoje você anda por todas as avenidas e está lá, aluga-se, 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 aluga-se. Diz que teve um cidadão que contou aí, diz que tem mais de 90 placas de aluga-se no nosso comércio. Isso eu nunca tinha visto em mais de 23 anos que eu estou em Lucas. Então, assim, nesse momento que o nosso comércio tanto passa por dificuldade, e a gente conversa com vários empresários, vários comerciantes, teve setor aí, como por exemplo de confecções, caiu 70% as vendas. Então, é um momento que o nosso comércio precisa de ajuda,
E nós temos que valorizar as coisas boas, como, por exemplo, essa descentralização dos serviços de média e alta complexidade, de alto risco, da nossa vigilância. Mas nós não podemos retroagir cobrando essa taxa. Então, que seja mantida também essa isenção para os nossos empresários. É um pedido não só dos contadores, é um pedido da Silvia, é um pedido da CDL e principalmente dos nossos comerciantes que passam por esse momento com tanta dificuldade. Então, senhor presidente, vamos tentar fazer uma agenda, aproveitar que vem secretário aí essa semana e a gente já dá uma cutucada, fazer uma agenda junto com o prefeito, para que a gente, nesse momento, a gente reduza essa taxa conforme era a do Estado, ou no mínimo uma taxa simbólica para cobrir pelo menos os serviços que eles têm, mas que seja uma taxa simbólica e não esse valor do jeito que está. Também, senhor presidente, quero aqui falar sobre a habitação do nosso município. Eu tenho recebido muitas ligações. Na gestão passada, nós fizemos várias indicações para o município fazer convênios com o governo federal, governo estadual, lançar até mesmo programa municipal. Tem lá as indicações que nós fizemos e o nosso prefeito Miguel foi um grande lutador nesses últimos 4 anos para que nós viabilizássemos a habitação para o nosso povo. O principal gargalo, inclusive as pesquisas que fizeram durante a campanha, o luverdense disse, olha, minha necessidade, em primeiro lugar, habitação, segundo, saúde. Então, nesse sentido, a gente tem que viabilizar, o Miguel trabalhou muito forte, a Câmara Municipal fez a sua parte. Para vocês terem uma ideia, onde está saindo aquele condomínio, para cima do lago Harry Miller, lá era para ter saído 300 apartamentos, poucos mais. Foi rescindido o contrato com a empresa que estava demorando e a Câmara autorizou o município a fazer lá 1.536 apartamentos, parte dele já está pronto e o restante está sendo construído. Além dos terrenos, aquelas casinhas para o pessoal de baixa renda que está sendo viabilizado. Então, muito foi feito e muito precisa ser feito. A Pacaembu está lá com as suas inscrições abertas, chamando o pessoal. Quem fez aqueles cadastros de habitação, pode procurar diretamente a Pacaembu, ali, próximo à estátua ali do semeador, ali na Goiás, com a Avenida Brasil. Procure, leve a sua documentação. Quero dizer que, por mais que o município ajuda, que os vereadores colaboram, que a Secretaria de Assistência Social ajuda, as regras são definidas pela Caixa Econômica Federal, então você tem que se enquadrar dentro daquelas regras. Então, se as regras estão lá, você tem que adaptar a sua documentação conforme está aquelas regras. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas, muitas pessoas me procuram, a gente está sempre à disposição, mas tem coisa que depende apenas de você. Como, por exemplo, não pode ter o Serasa. Então, se você tem o Serasa, corra lá na loja, faça uma negociação, parcele em 10 vezes, qualquer comerciante está lá para parcelar esse Serasa. Você vai dar uma entrada desse parcelamento e seu nome já fica limpo. Mas não adianta ir lá fazer inscrição com o nome no Serasa, que você não vai conseguir, porque lá na frente, quem aprova ou desaprova é a Caixa Econômica Federal, é um banco que não aceita isso daí. E não adianta depois sair falando mal do vereador, do prefeito, do secretário, do mundo inteiro, sendo que é uma coisa que depende só de você. Só você pode te limpar o nome do seu Serasa. Outra coisa, a renda. Às vezes as pessoas trabalham, são registradas com um salário mínimo, recebem o restante por fora. Converse com o seu patrão, faça o recolhimento em cima daquilo que é o seu salário. Até para você ter a renda comprovada em carteira, para você ter renda para comprovar no seu cadastro de habitação. Tem coisas que só dependem de você. Então, nesse sentido, a gente está à disposição para tirar dúvidas, para sanar essas dificuldades. Estou com o gabinete à disposição, mas você pode já chegar direto na Pacaembu, que lá tem um monte de pessoas lá para te orientar, para te atender. Então, nesse sentido, eu me coloco à disposição e parabenizo a Prefeitura por esse esforço. Sabemos que serão 2.000 casas agora, e a gente já sabe aí nos bastidores que após essas 2.000 serão mais 1.000. Então, nesse sentido, fica aqui nossos apontamentos. Do mais, senhor presidente, agradeço a presença de todos,
e que Deus nos abençoe sempre. Uso a palavra